Eu sou presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O Sindsalem está com uma política, como já observado por algumas pessoas, de, durante essa pandemia, levar alguns assuntos de interesse de todo mundo. Até porque informações a gente tem para todo lado. Todos os dias nós temos caminhões de informação. Mas nada como a gente levar uma informação de uma pessoa que tenha mais estudo, pode-se dizer. Uma pessoa que esteja militando nessa área. Então, nós já trouxemos aqui médicos, nós já trouxemos aqui psicólogo, já trouxemos aqui advogados, e nessa nossa nova live nós trouxemos o nosso amigo de sempre, Dr. Guilherme Zagalo, para nos dar uma visão a respeito do assunto. Como fica a nossa aposentadoria após a reforma da Previdência? Esse é o tema de hoje. E eu quero dar boa noite ao doutor Guilherme Zagalo. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor Nathaniel, senhor Nathaniel, boa noite a todos os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa. É importante realmente a gente tá discutindo aí a Previdência, viu? A Previdência sofreu uma grande transformação e ainda pode piorar. Por isso que é importante a gente discutir, as pessoas saberem o que está acontecendo, para, enfim, não é um processo que também está decidido, muito ainda pode ser modificado dentro do processo. Eu espero que a gente consiga, nessa conversa de hoje, dar um esclarecimento mais ou menos de como é que está essa situação da tramitação, o que ainda falta ser decidido lá no Congresso, o que falta ser decidido localmente. Muito bem. Ok. Eu quero dar uma boa noite a todos os sindicalizados do Sindsalem e também a todos os nossos amigos, aqueles que já estão acostumados com a nossa live. E dizer que o Sindicato dos Servidores da Assembleia, ele realmente está preocupado com tudo isso. Durante o início da pandemia, nós fizemos um aviso para as pessoas ficarem em casa. Colocamos um carro de som 5 semanas seguidas, avisando para as pessoas ficarem em casa, porque nós sabíamos do perigo que era esse vírus. E até hoje nós ainda estamos nos protegendo para que não seja pior a situação. Doutor Zagalo, todas as terças-feiras nós temos realizado uma live com diversos assuntos. O nosso objetivo é manter um canal de diálogo com os associados e todos que acompanham as redes sociais do sindicato. Eu gostaria de perguntar para o doutor Zagalo. Estamos no meio de uma pandemia, onde as pessoas mais velhas, tidas do grupo de risco, tiveram que fazer uma quarentena para preservar sua saúde. Logo, suspenderam a ida ao trabalho, aos pontos de riscos, né? E eu gostaria de saber se isso causa algum impacto no processo da aposentadoria. Uma boa pergunta essa. Olha, no plano federal, quando no início da pandemia foi aprovada uma lei geral 13.979, se a memória não me falha, em que foram definidos os critérios gerais dos procedimentos para enfrentamento da pandemia, quarentena, suspensão de atividades. Depois foram editadas algumas medidas provisórias, tratando questão de pessoas regidas pelo regime da CLT,
carteira assinada, né, trabalhadores da iniciativa privada. Algumas questões de servidores públicos também foram abordadas, e o que nós temos de regra geral é que as pessoas que estão em afastamento preventivo, por serem pessoas de grupo de risco, no caso, falando aqui dos servidores públicos, né, dos servidores da Assembleia Legislativa, ou estão em trabalho remoto, essas pessoas, ainda que efetivamente não estejam desempenhando suas atividades, às vezes por dificuldades da própria administração, de falta de condições tecnológicas, enfim, para o trabalho remoto, essas pessoas, esse tempo de afastamento, ele é um tempo de atividade para todas as finalidades. Então, em tese, nós não teremos problemas, isso não vai ter reflexo de as pessoas precisarem trabalhar. Por exemplo, estamos aí desde março, a maioria dos servidores em casa, não teriam que trabalhar 4 meses a mais lá no fim da sua carreira profissional, conta como tempo de serviço para todos os efeitos. É preciso a gente entender que a gente está num momento sobre reforma da Previdência. Em novembro de 2019, o que era a PEC número C 2019 virou a emenda constitucional 103, né? É a maior emenda que já foi apresentada à Constituição, ela desconstitucionalizou parcialmente a Previdência, ou seja, uma parte dos direitos dos servidores públicos e dos trabalhadores em geral, que sobre questões de aposentadoria que estavam na Constituição foram retiradas e remetidos para a legislação ordinária. De um modo geral, foi uma reforma feita para dificultar o acesso ao benefício de aposentadoria, aumentando o tempo de contribuição e os requisitos de idade, ou seja, de um modo geral, de novembro para cá, quem não está ainda aposentado, ou que não tinha o tempo, os requisitos, pelo menos isso foi assegurado, né? Quem já podia aposentar antes de novembro de 2019, esse não foi afetado, pelo menos nesse aspecto. Ele pode ter sido afetado de outra forma, mas a gente vai falar disso mais para frente. Mas, de um modo geral, daqui para frente, fica mais difícil aposentar. Vai ter que trabalhar mais e o benefício que vai receber lá no final vai ser um valor menor. Mesmo quem já está aposentado é afetado. Aqui no estado mesmo nós tivemos a situação da mudança das alíquotas de contribuição para a Previdência, né? Era umas coisas que não foi muito... Lembro que eu tive num debate aí mesmo no sindicato, com um representante do governo do estado, o Michael Pinheiro, em que isso a gente fez esse esclarecimento, né, que embora a reforma da Previdência trate inicialmente do regime geral de Previdência, ou seja, quem aposenta pelo INSS, e do regime dos servidores públicos federais, existem alguns dispositivos que são aplicáveis aos servidores estaduais, e é isso eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente. Um deles dizia que nos casos em que há desequilíbrio atuarial no sistema de previdência, a alíquota de contribuição tem que ser igual à alíquota federal, pelo menos, podendo ser maior. Então, aconteceu isso já aqui no Maranhão, né? Houve um projeto de lei que tramitou rapidamente, não teve, acho que, da chegada na Assembleia até a votação, acho que não durou 2 dias, e que já aumentou as pessoas que estavam aposentados, que tinham uma contribuição determinado percentual, dependendo da sua faixa salarial, passaram a ter uma contribuição maior. Isso já aconteceu aqui no estado, aconteceu em outros estados também, nem todos que estavam nessa situação adotaram essas providências, mas aqui isso já aconteceu. Enfim, nós temos aí já o regime da nova emenda constitucional 103 em vigor, que criou realmente uma série de dificuldades. Por que é importante essa pergunta em relação à questão do tempo? É porque a questão da aposentadoria dos servidores estaduais, ela não terminou ainda. Nós temos em tramitação na Câmara dos Deputados uma chamada PEC paralela, que é a PEC 133 de 2019, que já foi votada no Senado, e que uma das coisas que ela faz é aplicar as regras, todas as regras que estão lá da emenda 103,
que vale para os federais e que não valeria para os estaduais, ou seja, as pessoas aqui ainda estão se aposentando nas regras anteriores, não estão nas regras da emenda constitucional 103, que vale para os servidores do regime geral de previdência, do INSS, e para os servidores federais. Mas se essa PEC 133 for aprovada na Câmara, como foi aprovada no Senado, tudo que ficou decidido na emenda constitucional 103 vem para cá, para o Estado também. Então, é importante as pessoas pensar, não, acabou a reforma da Previdência. Acabou em tese, né? Acabou para quem que aposenta pelo INSS e para os servidores federais. Para os servidores estaduais e municipais, a aplicação de todo o conjunto de dispositivos da emenda 103, essa que eu falei que, na sua síntese, aumenta o tempo de trabalho e diminui o benefício, ele vai ser aplicado, estendido também para os servidores estaduais. O projeto está parado na Câmara dos Deputados desde dezembro do ano passado. Uma das coisas que a pandemia fez foi retirar a prioridade desse tipo de proposição, mas tem que ficar atento, tem que ficar acompanhando, tem que ficar participando das atividades do sindicato, enfim, não dá para descuidar dessa tramitação, dessa proposição, porque isso pode tornar bem mais difícil as futuras aposentadorias dos servidores e servidoras da Assembleia Legislativa. E mais, ainda na semana passada, algumas propostas que foram derrotadas na tramitação da emenda 103 no Congresso Federal Nacional, como, por exemplo, a questão da capitalização, a gente já ouve o governo fazer uma tentativa de colocar o assunto de novo em debate. Acho pouco provável que isso, pelo menos nesse momento agora de pandemia, isso acabe acontecendo, mas isso mostra a importância de estar atento à tramitação enfim, da PEC 133 de 2019 e de todas as proposições que tratam das questões dos servidores federais, estaduais e municipais no Congresso Nacional. Não é tão difícil assim, né, doutor Zagallo? Visto que eles aproveitaram a pandemia para passar tudo que eles queriam garganta abaixo, né? Então, mas eles não se pode duvidar de nada. Eles têm conseguido fazer isso no que depende de lei, medida provisória, porque o quórum para você conseguir a aprovação, a transformação de uma medida provisória numa lei é um quórum baixo, é um quórum de maioria simples do Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. Quando a gente fala de emenda constitucional, aí nós precisamos de 3/5 da Câmara, em 2 votações e mais votação nominal, né? Não dá para se esconder, não dá para fazer votação por acordo de liderança, que aí o partido tal recomenda a votação tal, não é diferente, né? A forma como cada deputado e cada senador votou fica registrada em painel, tanto para o texto principal quanto para as emendas, que cada emenda que é apresentada, enfim, é uma tramitação bem mais difícil. E no caso específico dessa aplicação das aposentadorias, das regras da emenda constitucional 103, que são muito duras, que fazem as pessoas trabalhar mais e ganhar menos, aqui para os servidores do Estado, para os servidores também da Assembleia, né, todos os servidores estaduais, depende dessa votação dessa emenda constitucional. Então é importante estar atento, a tramitação da reforma da Previdência segue aí em suspenso vamos dizer assim, o produto final dela, o resultado final dela, enquanto essa chamada PEC paralela, PEC 133 de 2019, não for votada pela Câmara e pela Câmara agora, já que no Senado ela já foi aprovada. Muito bem. Nós estamos aqui conversando com o doutor Guilherme Zagallo, advogado, e tratando o tema como fica a nossa aposentadoria após a reforma da Previdência. É interessante a gente notar que isso é um assunto de interesse de todo mundo. Todos aqueles que são empregados, funcionários públicos ou não, dependem dessa aposentadoria quando chegar no seu tempo.
Cada um no seu tempo vai ter esse problema, vai ter que carregar esse problema. Então, é interessante que a gente fique ligado mesmo nesse assunto e que discutamos em nossas rodas de conversa, até de bar mesmo, quem está frequentando bar, em escolas, em sindicatos, associações de moradores, união, essa coisa toda. Porque somos nós que vamos pagar essa conta. O governo não paga conta nenhuma. Somos nós que pagamos a conta para o governo. Somos nós que bancamos o governo para fazer essas traições que estão fazendo, inclusive, para nós. Doutor Zagallo, levando em consideração a edição da Lei Complementar 173 de 2020, como ficariam os cálculos previdenciários, as progressões e quais os reflexos no plano de cargos e carreiras de servidores públicos? Boa pergunta. Eu vou falar um pouquinho o que é essa lei complementar, porque, infelizmente, como é uma coisa mais técnica, a maioria das pessoas nem sabe o que foi decidido com essa lei complementar. Essa lei é aquela que o ministro Paulo Guedes, naquela fatídica reunião de abril, aquela dos palavrões, a reunião dos ministros lá, onde teve ministro falando em prender os ministros do Supremo, enfim, aquela que acabou vindo a público depois por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que colocou uma bomba no bolso dos servidores. Do trabalhador. Né? O que é essa bomba que ele disse que colocou? Essa lei complementar 173, ela criou inicialmente era uma discussão de origem do Congresso só para auxílio financeiro para os estados e municípios enfrentarem a pandemia, 60 bilhões de reais. O governo condicionou a aprovação dessa proposta à introdução de algumas medidas de redução de gastos, entre elas o congelamento de concessão de reajustes, de concessão de progressões e de promoções a servidores públicos. É isso que a granada que o ministro Paulo Guedes disse que colocou no bolso dos trabalhadores brasileiros. Bem, então a pergunta e essa lei complementar, ela vai então ter reflexo sobre as promoções, sobre as progressões, sobre as carreiras dos servidores públicos? Depende da carreira, Nathanael. Por que depende da carreira? Porque a forma que eles encontraram foi dizer assim, tem alguns dispositivos lá dizendo que não vai ter reajuste daqui até dezembro de 2020. Isso vale para todo mundo. Diz também que não vai ter nenhuma reestruturação de carreira desde quando foi aprovada a lei até dezembro de 2020. E diz que naquelas carreiras em que o fator tempo é o requisito único para concessão de benefícios como promoção, progressão, anuênios, triênios ou promoção automática por tempo de serviço, esse tempo não vai contar daqui até dezembro de 90. Então, se tem uma carreira que prevê a cada 2 anos a concessão de uma letra, de uma referência, de um número, uma progressão, uma promoção horizontal dentro da carreira, a cada X anos uma promoção vertical, a pessoa sobe um degrau a mais, enfim, para essas carreiras vai sim ser aplicável esse congelamento de promoções e de progressões. E isso vale para todas as esferas da administração, vale para os servidores federais, para os servidores estaduais, para os servidores municipais. Então, a resposta para essa pergunta depende da carreira. Se eu tenho uma carreira que tem ainda anuênio, triênio, que tenho promoção a cada X anos, essa regra vai estar valendo e o período da pandemia até o final do ano que vem não vai contar
para efeito de concessão desses benefícios. Então, a resposta é essa: sim, tem um risco de aplicação da Lei Complementar 173, só que esse risco depende de como é regulamentada aquela carreira, se ela tem anuênio, se ela tem triênio, se ela tem promoção automática pelo tempo. Onde tem promoção, que precisa do tempo, mas tem que ter algum tipo de avaliação de desempenho, tem que ter algum tipo de pontuação, aí o dispositivo da Lei 173 não se aplica. Agora, tem outra coisa que essa lei complementar fez que pouca gente prestou atenção. Essas discussões sobre a pandemia, elas são temporárias, né? Valem até dezembro do ano que vem. Mas tem algumas disposições dessa lei que são definitivas. Vai passar a pandemia, vai chegar a vacina, e mesmo assim eles vão continuar valendo para frente. Quais são? A proibição de concessão de reajuste nos 6 meses que antecedem o fim de um mandato do chefe do Poder Executivo. Então, nos 6 meses finais, por exemplo, ano que vem, a partir de 1º de julho de 2000, ano que vem não, daqui a 2 anos, 2022, que é o ano da eleição, não pode mais ter reajuste até o fim daquele mandato. E mais, uma negociação salarial, uma categoria que está 3, 4 anos sem reajuste. Antigamente a gente fazia a negociação das carreiras do serviço público com o pagamento das diferenças parcelado, né? Paga uma parte esse ano, aí ano que vem dá mais X% de reajuste, paga o retroativo. Uma das alterações dessa lei complementar 103 foi proibir esse tipo de coisa. Então, além do período de negociação salarial ficar mais curto, ou seja, só se negocia durante 3 anos e meio de cada mandato, a negociação não pode ter efeito que ultrapasse o fim do mandato daquele chefe de poder executivo. O que significa isso? Vai ficar mais difícil para os servidores públicos negociarem seus salários daqui para frente, e isso não acaba quando terminar a pandemia. Ou seja, gradativamente há em outras palavras, está se falando numa tentativa de achatamento gradual dos salários dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Em outras palavras, é isso que pode acontecer e que deve acontecer com essas novas regras. Alô, Natanael? Não estou lhe ouvindo. Não sei se é o meu microfone. Alô? Oi. Pois não, agora Alô? sim. Agora sim. Sim, eu estou dizendo que como se não fosse difícil a gente conviver esses anos todos sem aumento real, que nós não temos aumento real há muito tempo, né? O que a gente ainda tem conseguido nos últimos anos, isso eu digo todo funcionário público, são reposições de salário, reposição salarial, por conta da inflação, e nunca a gente consegue ganhar a mesma coisa da inflação. A inflação nunca passa de 2 pontos qualquer coisa, 1 ponto qualquer coisa, quando, na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, nós estamos muito tempo com o salário parado, e agora é por lei, né? Antes era por vontade pública mesmo, agora é por lei. Pois essas são as regras permanentes que nós temos daqui para frente. É importante estar pensando nisso, é importante estar pensando nisso na hora de votar, na hora, eu sei que tem gente que ainda, mesmo com tudo isso, entre os servidores públicos, ainda temos apoiadores do atual presidente. Eu acho que a pessoa tem que estar pensando com clareza no momento desse apoio. Esse apoio significa concordar com esse tipo de medida, com o congelamento de salário, com o achatamento para o futuro dos salários. É isso que o servidor público, que ainda apoia o governo, está apoiando. Então, às vezes tem gente que reclama que está difícil o salário, não sei o quê, mas na hora está dando manifestação de apoio político ao governo que está implementando esse tipo de agenda. Enfim, tem que ficar bem atento com o governo federal e as suas proposições. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Dr. Guilherme Zagallo, advogado previdenciário, um dos maiores conhecedores da Previdência aqui no estado do Maranhão, a nível geral, logicamente. Eu quero dar uma boa noite à nossa colega Vera Lúcia Teixeira, que está nos assistindo, e todos os outros companheiros que estão, mas não estão fazendo perguntas.
companheiro Noleto acaba de fazer uma intervenção. O que de imediato atingiu os servidores públicos federais e estaduais nesse momento? Neste momento, olha, agora que eu consegui ver. No caso, eu até falei isso há pouco, no caso dos servidores estaduais, as regras da emenda 103 não são aplicáveis automaticamente, no geral, né? Mas, por exemplo, essa regra naqueles estados em que há desequilíbrio atuarial, os estados têm que ampliar as alíquotas, e isso já foi feito praticamente imediato. Poucos meses depois de novembro de 2019, nós já tivemos aprovação aqui do aumento das alíquotas. Então, na prática, os trabalhadores, o salário líquido dos servidores estaduais, para aqueles salários um pouquinho mais elevados, foi diminuído, né? Porque as contribuições previdenciárias, os percentuais aumentaram todos. Isso já foi um efeito imediato da aplicação da reforma da Previdência. Mas isso é muito pouco perto do que pode vir a acontecer se a PEC 183, a chamada PEC paralela, for aprovada. Por enquanto, a aposentadoria dos servidores estaduais é melhor que eu digo no sentido de regras mais flexíveis, regras mais protetivas dos direitos desses servidores do que dos servidores federais. Nos servidores federais, as regras de mais idade, mais tempo de contribuição, elas já estão valendo automaticamente para todos os servidores federais. O Leto pergunta mais o que... saiu agora. Mas ele está querendo saber em que está prejudicando agora. O que está mais prejudicando agora. Nesse momento, o salário ficou menor, né? Porque se eu pago mais, se o desconto da Previdência é maior, não teve reajuste, e o resultado final é que o valor líquido no final do mês diminuiu. Isso já é efeito imediato. Se a PEC 183 for aprovada, aí tudo que foi decidido para os servidores federais se aplica aos servidores estaduais. Requisito de idade, enfim, tudo fica mais difícil. As pensões, acumulação de aposentadoria e pensões, todo o conjunto de regras, que é muito duro, muito doloroso para os servidores federais. Tinha gente que estava perto de aposentar, que vai ter que trabalhar mais 5, 6, 7 anos, gente que não vai poder acumular, ou vai ter limitação no benefício da sua aposentadoria, com eventual pensão, que teria direito a receber no futuro, enfim. Pode ficar bem pior do que está hoje, viu? As pessoas estão reclamando, no caso dos servidores estaduais, dessa elevação da alíquota, mas isso é bem pouco perto do que pode vir a acontecer se a PEC paralela for aprovada na Câmara dos Deputados. Os políticos, na hora de fazer as coisas jogando tudo na costa do povo, é mais fácil, né? A deles, eles não querem perder nada. Não vi nenhum político dizendo que daria metade do seu salário para ajudar na pandemia. Não vi. Um governador, um prefeito, um vereador, deputado, senador, coisa parecida. Mas na hora de tirar do povo, eles têm muita vontade, muita sede, né? Estamos conversando aqui com o Dr. Guilherme Zagalo, advogado, conhecedor das causas trabalhistas, que está nos dando um suporte para a gente entender melhor essa situação, que é como fica a nossa aposentadoria após a reforma da Previdência. Quero dar um alô para Lúcia Furtado, e ela tem uma dúvida aqui. Tenho algumas dúvidas com relação ao assunto em pauta. Mesmo completando os anos de contribuição, qual seria o momento certo de requerer a aposentadoria? Tá. Essa é uma pergunta muito particular, muito pessoal. Cada pessoa tem que avaliar dentro da sua realidade. Por hora, ainda não houve essa modificação das regras dos servidores estaduais. Então, as pessoas que já têm o direito de aposentar seguem com ele.
se for aprovada essa PEC paralela, as regras de transição previstas na emenda 103, e são 6 regras de transição diferentes, elas seriam aplicáveis para fazer esse cálculo ou não. O que a pessoa tem que também levar em consideração é que a passagem à inatividade, ela não ela tem consequências também. Quando você vai para a inatividade, você deixa de receber abono pecuniário, ou seja, aquela pessoa que já tem todos os requisitos para aposentar, que não contribui mais com a Seguridade Social do servidor público, é o incentivo que existe para aquelas pessoas continuarem trabalhando, e isso beneficia a administração também, porque ao invés de pagar o salário de um ativo e de um aposentado, paga só de um ativo, retirando uma parcela, dando um valor a mais para ele, que seria o desconto da Seguridade Social, né? As pessoas também que vão em inatividade, elas deixam de receber os auxílios variáveis, e algumas carreiras têm auxílios variáveis, adicional noturno, para quem trabalha período noturno, insalubridade, periculosidade, auxílio alimentação, naquelas categorias que têm auxílio alimentação concedido. Então, a aposentadoria, embora você, ao ir para a inatividade, você tenha o tempo livre, mas você também tem consequências econômicas. Então, cada pessoa tem que avaliar a sua situação específica, qual o seu planejamento de vida, também se preparar para isso. Muitas pessoas, quando saem da vida profissional e não se prepararam adequadamente, não encontraram algum tipo de atividade que lhes satisfaça, enfim, algumas pessoas entram, às vezes, num ciclo de depressão, de dificuldade de adaptação, passa 35 anos, 30 anos, trabalhando todos os dias, saindo cedo, chegando tarde, de noite em casa. Quando vai para esse momento da inatividade, tem dificuldade de adaptação. Então, tudo isso tem que ser ponderado pela pessoa. Eu, quando me fazem essa pergunta, eu nunca respondo. Eu devo me aposentar? Eu acho que nunca cabe a um terceiro recomendar isso a alguém. É só a pessoa que é titular do direito, que sabe como foi sua vida, como tá. A gente pode dizer, eu tenho direito a me aposentar já? Tem. Como? Com que percentual, com que valor? Isso é possível. Mas a decisão pela aposentadoria é uma decisão muito pessoal, familiar, né, que leva em consideração todas essas variáveis, né? Diz aqui que tudo que vem de reforma é para prejudicar o servidor. Ele corrobora com a gente com relação a isso. O Noleto faz uma outra pergunta, levando-se em consideração que a grande maioria dos servidores de nossa categoria já tem mais de 30 anos de serviço, isso implica que o impacto entre eles está menos? Olha, a emenda 103, ela manteve o direito à aposentadoria de quem já tinha todos os requisitos. Então, para quem já, nas regras de hoje, nas regras que estão em vigor, antes da eventual aprovação dessa PEC paralela, da PEC 133 de 2019, 133, né? Se essa pessoa já pode aposentar hoje, a emenda 103, a extensão dela, se fosse a 133 fosse aprovada, seria a aplicação da 133 também para servidores estaduais e municipais, né? Essas pessoas teriam assegurada o direito à aposentadoria. Só que tem algumas coisas, ou então, se falta pouco tempo, tem as 6 regras de transição que eu disse que existem, ou seja, você tem que trabalhar X anos e mais um percentual para completar, você não passa bruscamente, né, da idade de 50 e tantos, 55 para 65, enfim, dependendo da categoria, dependendo da situação. Se a categoria tem uma idade média mais alta, um tempo de contribuição mais alto, a tendência é que o impacto da aplicação da reforma da Previdência para esse tipo de categoria seja menor, mas não dá para afirmar que é imune, porque algumas coisas não têm direito adquirido. As regras de pensão
tá certo? O direito à aposentadoria é do momento em que eu me aposento, mas eu vou viver mais 10, 15, 20 anos. E o direito dos meus pensionistas, do cônjuge ou dos filhos menores que eu, porventura, tenha, ele vai ser definido na hora em que eu vier a falecer. Então, os impactos sobre a categoria, eles vão acontecer em momentos diferentes, de acordo com as regras que estão em vigor para algumas questões. Às vezes o impacto não é na aposentadoria, é nessa forma dos direitos subsequentes. Ou então, uma das coisas que, por exemplo, a emenda traz é a possibilidade de contribuição previdenciária complementar se houver déficit. Além desse percentual que vocês já descontam hoje, uma das regras que foi aprovada para os federais é, olha, a Previdência está deficitária, então nós vamos ter aí, por até 20 anos, um desconto adicional, além dessas alíquotas que estão previstas, de mais 10% para a Previdência pública. Isso pode acontecer. Ou seja, quem está aposentado, não, a emenda 103 e a PEC 133 não me pegaram, não me alcançaram. É possível, sim, lá na frente, a aplicação desse dispositivo da emenda 103, que permite a administração, claro que tem que ter uma votação, tem que ter uma lei, mas é possível uma contribuição complementar por um determinado período para fazer frente às dificuldades da Previdência, então, ao déficit previdenciário. Então, aquele valor de aposentadoria, que a pessoa achou que estava, não, minha vida está organizada, eu me aposentei com esse valor aqui, estou tranquilo. Não, infelizmente, não dá para dizer isso, porque as regras novas criam situações que no futuro pode diminuir o valor líquido das aposentadorias. Coisas, por exemplo, como contribuições maiores também, além da contribuição extraordinária, contribuições mais elevadas, além dessas que já se tem hoje. Hoje a gente tem percentuais que vão até 14%, né? Mas nada impede que no futuro a gente tenha majoração disso para 15%, para 16%, para 17%, enfim. É preciso a pessoa, infelizmente, antigamente o aposentado ele tinha quase que um direito à tranquilidade, né? Ele se aposentava e podia finalmente descansar. Infelizmente, isso é parte do passado. O aposentado, ele não pode baixar a guarda, ele não pode não deixar de acompanhar a tramitação dessas proposições que afetam seus interesses, seus direitos no Congresso Nacional. Ele não pode desfiliar do sindicato, porque é através do sindicato que ele vai ficar boa parte do tempo pelos jornais da categoria, pelas assembleias, até mesmo pela conversa com os colegas, recebendo essas informações e sabendo o que precisa ser feito e se preparando, né? Porque às vezes você não consegue impedir, mas se você sabe que, olha, isso vai acontecer, você deixa de fazer, às vezes, uma compra de uma casa com uma prestação, um compromisso longo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque você imagina, não, esse dinheiro que eu acho que está certo aqui, que não vai ter nenhum tipo de problema, pode ser que ele venha a ser afetado. Então, é melhor eu não ter um percentual da minha renda muito alto, comprometido com compromissos de longo prazo. Tudo isso é importante para o servidor estar sabendo e estar acompanhando, né, vamos dizer assim. Uma lei no direito que diz que nenhuma lei pode ser criada para tirar o direito de quem já tem? É o princípio do direito adquirido assegurado pela Constituição. Mas primeiro, o direito adquirido, ele não é absoluto, né? Você tem o direito a aposentar, mas você não tem direito adquirido a que a contribuição previdenciária seja de 8%. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Até 2003, aposentado, servidor público, não contribuía para a Previdência. Ele paga, é que nem o INSS. No INSS até hoje é assim. INSS, você desconta do salário um percentual durante a sua vida profissional e no final da vida você recebe um benefício. É como se fosse um carnê de 30 anos de prestações, que todo mês você paga ali um pedaço, mas na hora em que aposenta, você não tem mais desconto. Para servidor público, era assim até 2003. Em 2003,
foi inserido aí a contribuição previdenciária do aposentado. Mesmo aqueles que já estavam aposentados passaram a ter contribuição previdenciária. O que a emenda 103 fez agora? Ela disse que essa contribuição pode ser aumentada e, mais do que isso, que além de ser aumentada, como aumentou aqui no estado do Maranhão, ela pode ter uma contribuição extraordinária por até 20 anos. Então, veja bem, o direito adquirido à aposentadoria está assegurado, mas o direito adquirido a um valor X de valor líquido de salário, ele não está, parece um contrassenso, um paradoxo, uma situação difícil de entender, mas é a forma como a coisa foi construída. Foram sendo encontrados dispositivos que permitem esse tipo de, vamos dizer assim, na prática, diminuição salarial do salário real, né? Aquilo que efetivamente cai na conta do servidor ou da servidora. Chegando agora, essa é mais uma live semanal do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Hoje o nosso tema é como fica a nossa aposentadoria após a reforma da Previdência. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Guilherme Zagalo, que está nos explicando os pormenores da Previdência nos dias atuais e depois da pandemia. A Lúcia Furtado tem mais uma pergunta. Infelizmente, o aposentado fica prejudicado, considerando que o salário dele não acompanha o salário de quem está na ativa. E é nesse momento que o aposentado precisa de mais segurança financeira. Você concorda com isso, doutor Zagalo? Nas regras da emenda 103, e aliás, já desde antes, desde 2003, no Serviço Público Federal, não há mais aposentadoria integral. Os servidores que entraram no Serviço Público Federal e nos estados, eles têm a integralidade com paridade, né? Ou seja, o que acontece com os servidores da ativa acontece com os servidores aposentados. Mas na emenda constitucional 41, lá de 2003, isso acabou, mas foi mantido como direito, como regra de transição para quem já estava no serviço público naquela data. Mas mesmo para aqueles que têm o direito à integralidade e à paridade, o aposentado, como eu mencionei há pouco, ele não tem direito a levar os variáveis, não leva no adicional noturno, insalubridade, periculosidade, auxílio alimentação. Então, a condição de ativo e aposentado, embora os proventos sejam iguais aos vencimentos do cargo, você não tem o valor líquido efetivamente igual, porque tem determinadas condições você não leva para a aposentadoria. Para agora, para esses novos servidores públicos que entram, a regra geral é que o servidor público ele vai receber somente até o teto do regime geral de previdência social, que hoje é de R$ 6.100. Qualquer vencimento de servidor ou servidora pública que exceda esse valor, a pessoa só vai receber um pouco mais se tiver complementação, previdência complementar, pública ou privada, para ter direito, no momento da aposentadoria, uma complementação. E isso significa tirar do bolso, ao longo da sua vida profissional, um percentual de dinheiro para poder financiar, a administração financia uma parte, é isso que é o regime de previdência complementar, para poder custear essa complementação. Para a maioria dos servidores, é limitada a capacidade dele de fazer contribuições vultuosas, contribuições grandes, que lhe dariam lá na frente um benefício de aposentadoria maior. Então, para os servidores pós-2003, a realidade é que eles já têm benefício previdenciário de aposentadoria, mesmo antes da emenda constitucional 103, já na emenda 41, isso já foi criado vamos dizer assim, servidores com dois patamares de direito. Um que tem direito à integralidade com paridade, o que acontece com os ativos acontece com o aposentado, e os novos servidores que não têm direito a essa equiparação. Advogado de causas previdenciárias, conhecedor do assunto. Então, vamos
ouvir bem o que ele está falando, porque é conhecedor da causa. Doutor Zagallo, trazendo um pouco para a nossa realidade, em que também tivemos uma reforma da Previdência estadual. Qual relação podemos fazer sobre o que foi aprovado pelo governo federal e o governo estadual? Aqui a gente teve só um começo, viu? As pessoas se acham que o que aconteceu aqui é a reforma da Previdência, vão se assustar muito se efetivamente nós tivermos a reforma aplicada aqui. Pode acontecer duas coisas. Essa PEC 133, ela pode ser aprovada na Câmara dos Deputados, e aí tudo que foi decidido na emenda 103 passa a valer para os servidores estaduais e municipais aqui no Maranhão, o que seria péssimo para os servidores. Esses requisitos de idade que são mais altos, os requisitos o valor dos benefícios que fica mais baixo, muda a fórmula de cálculo, enfim, tem uma série de regras que retiram direitos dos servidores. Isso é uma possibilidade. Existe uma segunda possibilidade, que é de não aprovação da PEC 133, ou seja, a Constituição diz uma coisa para os servidores estaduais e cada estado define o que vai acontecer para os servidores estaduais. De vir algum tipo de proposta de emenda constitucional parecida, maior ou menor do que essa, aqui para aplicar aqui no estado do Maranhão, mas aí teria que ser votada, né? Ainda, e aí nós teríamos, aí sim, a reforma da Previdência aplicada aqui no Estado. O que aconteceu até agora, esse aumento das alíquotas, foi só vamos dizer assim, é como se fosse uma bala perdida, desculpe a piada, da emenda constitucional 103. Ela é um efeito pequeno, uma consequência pequena, do ponto de vista, não é pequeno, para quem perdeu, para quem aumentou aí o desconto da Previdência em 5%, é muita coisa. Mas perto do que poderia perder se as regras da emenda 103 fossem trazidas de imediato para cá, as pessoas não têm noção da diferença que é, de quão mais dura são as regras atuais dos servidores federais e das pessoas que estão vinculadas ao regime do INSS. Então, é preciso esclarecer isso. Nós não tivemos a reforma da Previdência ainda no estado do Maranhão. Houve uma elevação das alíquotas previstas na emenda 103 para aqueles regimes estaduais que estavam em déficit atuarial, ou seja, que as contribuições não são suficientes para pagar os benefícios, e isso acontece aqui no estado, mas se fosse mesmo aplicada a emenda 103, já de imediato para os servidores estaduais, aí vocês veriam a diferença. São regras muito piores, muito mais duras. Então, é preciso as pessoas terem essa clareza. O que aconteceu aqui foi uma bala perdida, um efeito colateral quase. Dói, aumenta o desconto, diminui o valor líquido no contra-cheque, mas se comparar vamos dizer assim, o conjunto dos dispositivos da emenda 103, é quase como se fosse um arranhão, entendeu? É doloroso, mas assim, tudo depende quando você corta o dedo. Você acha, isso aqui está me incomodando, não sei o quê. No dia que você perde um pedaço do dedo, aí você vê o tamanho que é o prejuízo que você teve. Que saudade que eu tinha daquele momento em que eu estava só com o dedo arranhado. Entendeu? É muito mais duro, muito mais grave o que pode acontecer com uma dessas duas coisas acontecendo. A PEC 133 sendo aprovada na Câmara, ou o Estado adotando aqui a iniciativa de apresentar uma proposta de emenda à Constituição nos moldes dessa que o governo federal aprovou no Congresso Nacional. Dessa proposta, desse corte de dedo, que foi o aumento da alíquota do IPREV, do Instituto de Previdência, é que o governador vinha condenando o governo federal e foi o primeiro a implantar, né? Primeiro até do que o governo federal. Eu particularmente, é uma coisa importante, eu acho que a implantação aqui não era opcional, é uma regra que deveria ser seguida, é quase que obrigatório pelas regras da emenda 103. Se tem déficit, você tem que, foi uma coisa que foi imposta dentro da emenda 103, os estados tinham que adaptar. Só que eu acho que aqui tinha que ter tido uma transparência maior.
por tudo que o governador fala, enfim, pelo partido dele, pela forte atuação sindical das pessoas que são filiadas ao partido, pela base de sustentação, tinha que ter tido um debate maior, um esclarecimento maior, que déficit atuarial é esse, como que ele surgiu, e eu acho que isso não aconteceu. Então, se era quase que uma exigência das regras que foram aprovadas pela emenda 103, a implantação dessas novas alíquotas, mas a forma como foi aprovado aqui, isso não foi obrigatório, não estava previsto na emenda 103, foi uma decisão política local. Nós estamos conversando aqui com o doutor Guilherme Zagalo, advogado, e que esmiuça as causas previdenciárias. Nessa nossa live hoje, nós estamos falando como fica a nossa aposentadoria após a reforma da Previdência. Doutor Zagalo, há alguma perspectiva de reversão dos pontos considerados negativos nessa reforma? Qual a movimentação nesse sentido? Nós temos um Congresso muito conservador, um Congresso muito liberal, um Congresso, provavelmente, do ponto de vista dos trabalhadores, a pior legislatura em muito tempo. O governo brasileiro, a população brasileira elegeu parlamentares que são identificados com grande capital, com propostas privatizantes, com retirada de direitos. As pessoas não se deram conta que, ao discutir uma agenda de costumes, também vinha junto uma agenda econômica que a fórmula de retirar direitos dos trabalhadores, agora mesmo, não precisa ir longe. Essa semana, o ministro da Economia estava defendendo o fim do salário mínimo, na prática, a criação de um salário por hora. Hoje, tem o salário intermitente, que você pode contratar alguns dias por mês uma pessoa. Ele acha que isso é muito, e ele já quer a possibilidade de poder contratar uma pessoa por hora. Eu vou te contratar por 3 horas, quarta-feira. Eu vou te contratar na semana que vem por 2 horas na sexta-feira, sem direito. Óbvio que isso não dá direito à aposentadoria, você vai ter um valor mínimo. É mais ou menos o que ele fez no Chile. Ele trabalhou durante a ditadura do general Pinochet na implantação de um modelo previdenciário que gerou hoje o Chile. Aqui no Brasil, ninguém ganha menos do que um salário mínimo de aposentadoria, não é isso? No Chile, nós temos somente 2% dos aposentados que chegam a receber um salário mínimo. A média das aposentadorias no Chile é de 44% do valor do salário mínimo. Por quê? Não tem contribuição patronal, o período que você está acidentado, auxílio maternidade, nada disso conta para tempo de para efeito da sua aposentadoria. Então, foi no Chile, e isso gerou aquelas manifestações gigantescas de quase 2 milhões de pessoas, num país com 18 milhões de habitantes, ou seja, como se 10% da população, um pouco mais de 10% da população brasileira, fosse para uma manifestação. Imagina nós aí com 208 milhões de habitantes, uma manifestação com 20 milhões de pessoas. Foi isso que aconteceu no Chile. Esse processo acabou gerando, eles ainda estão com a Constituição da ditadura Pinochet, um processo em que a população está exigindo uma nova Constituinte, uma Constituição nova, ainda não avançou o suficiente, era previsto votação agora em abril desse ano, a pandemia acabou impedindo a realização que esse processo avançasse, mas o que o governo federal está propondo, o governo Bolsonaro está propondo, é basicamente que a gente vá para o modelo chileno, em que a média das aposentadorias é de 44% do salário mínimo chileno. Brincadeira, né? Durma e acorde com um barulho desse. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Guilherme Zagalo, advogado, e que está nos explicando os prejuízos causados pelos governos federais e estadual durante a pandemia. E olha que eles pegaram logo a pandemia para poder esmiuçar esses problemas deles.
Doutor Guilherme Zagalo, nós já para estamos... os governos tem uma vantagem, é difícil de fazer assembleia, é difícil de fazer passeata, pior. mobilização. Com certeza. Diga. Pois é, doutor Zagalo, já estamos caminhando para finalizar nossa live. Em nome do Sindsalem, gostaria de agradecer novamente por ter aceitado participar conosco. Na verdade, por todas as vezes que você aceita participar conosco, né? Não é a primeira vez, e é um prazer para nós ouvi-lo, porque nós temos certeza que quando você vai responder alguma coisa para nós, geralmente vem coisa boa. Geralmente. É do agrado. E uma live que a gente passa 1 hora e já está acabando. Ainda gostaria de fazer mais perguntas, mas felizmente não. Queria pedir que você fizesse suas considerações finais. Olha, eu agradeço o convite. Agradeço bastante o convite. Gostaria de estar falando coisas mais amáveis, menos assustadoras do que essa que eu estou mencionando. As pessoas estão achando que a reforma da Previdência já chegou no Maranhão. Eu e digo aqui, não, isso foi só o começo, isso foi um dedo que arranhou. Se chegar mesmo, vocês vão saber a diferença, vocês vão estar com o dedo cortado, com a mão separada, enfim. É muito pior do que isso que já aconteceu. Então, é ruim você ser portador de notícias ruins, mas é necessário, né? Se a gente não enfrenta a realidade, a gente não consegue transformá-la, a gente não consegue se organizar politicamente, mobilizar o desafio dos sindicatos, né? Mobilizar a categoria para tomar medidas que possam tentar, de alguma forma, pressionar. Eu acho que o futuro não está construído, não está dado, a gente tem... mesmo esse governo, se ele tivesse uma aprovação popular, uma aprovação social maior do que ele tem, ele estaria com mais agressividade avançando para cima dos direitos dos trabalhadores. De certo modo, ainda que ainda tenha uma aprovação expressiva na sociedade, aí na ordem dos 30%, 30%, 35%, dependendo do período da pesquisa, ele majoritariamente hoje, ele tem uma rejeição por parte da sociedade, então isso limita, de certo modo, vamos dizer assim, a capacidade do governo de implementar determinadas agendas, mas não dá para descansar, não dá para ir para casa, não dá para o aposentado curtir a sua aposentadoria de forma tranquila, é preciso viver, acompanhar o que está acontecendo e viver a vida política da sua categoria, do seu sindicato. Esse é um trabalho para nós todos, né, para toda a nossa geração. A gente vive um momento de destruição de um sistema de direitos que foi construído por décadas, lutas que geraram demissões de centenas, milhares de pessoas, enfim. Nossa geração herdou um sistema de proteção social que essa emenda 103 praticamente desmontou, e que a gente tem que trabalhar, não adianta ficar chorando e reclamando, a gente precisa, na medida do possível, tentar reconstruir o que foi destruído. E eu acredito que esse tipo de debate, aceito os convites porque eu acho que isso é importante, acho que a gente conversar com as pessoas, explicar o que já aconteceu, o que pode acontecer, faz com que as pessoas se conscientizem e gradativamente se envolvam mais e mais nos processos de resistência. Então, por isso, agradeço o convite e espero que vocês sigam nessa linha desse tipo de atividade educativa, enfim, questionadora, provocante. Seria muito bom dar boas notícias, mas a gente precisa das notícias. Se elas vão ser boas ou mais, acho que cada um faz o seu juízo de valor aí e toma as medidas que achar necessário, né? Muito obrigado, doutor Guilherme Zagalo, que o senhor tenha sucesso nas suas palestras, sempre tem, né? E que a vida seja melhor para nós daqui para frente. Vamos lutar para isso. Okay. Força não vai faltar. Eu gostaria de dar um aviso para os nossos servidores. Alguém que esteja assistindo nossa live, além do nosso governador ter conseguido aumentar o nosso pecúlio, né, nosso desconto em, no mínimo, 3%, hoje eu tive em uma reunião dos condôminos da Casa do Trabalhador.
É outra bomba no bolso do trabalhador. Simplesmente a secretária da SEGESP, senhora Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira, expediu uma nota para todos os sindicatos pedindo que desocupassem a casa do trabalhador. O motivo, segundo ela, a Defesa Civil do Corpo de Bombeiros condenou o prédio todo. Olha, tem aproximadamente 50 sindicatos alojados lá. E ninguém acredita que seja só essa razão. Por isso, vem chumbo grosso dos sindicatos para cima do governador. Eu tenho certeza que essa secretária não está fazendo isso à toa. Nós vamos lutar com todas as forças. Então, queremos agradecer a Crisio, a Vitória Cirino, a Lúcia Furtado, Sebastião Machado, Vera Lúcia Teixeira, Marli Silva, Sebastião Irachson, que deram, e Renilde Mendes, que se fizeram presente aqui. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Muito obrigado, doutor Zagalo. Obrigado. Um abraço. Até mais. Boa noite.